trilhas da mata, palestras, oficinas, feira de artesanato e comidas variadas. O evento também busca valorizar a cultura local e ajudar na renda de quem participa, promovendo trocas culturais e melhoria na qualidade de vida das comunidades. A feirata é organizada pela Fundação José Pedro de Oliveira, com o apoio da Prefeitura de Campinas e também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para quem for participar das caminhadas, a orientação é usar roupas confortáveis, calça comprida, tênis ou sapato fechado, além de levar protetor solar, repelente e uma garrafinha de água. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 32 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário. Na próxima sexta, edição inédita com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. E a partir de agora, o Manhã Bandeirantes traz para você os principais destaques da região metropolitana de Campinas, do nosso interior de São Paulo e o que é notícia no Brasil e no mundo com equipes espalhadas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço pela sua companhia e vamos juntos até às 11h30 da manhã, pelo FM 85.7, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes e pelo nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação de Gil Kleber, eu convido você a também participar conosco pelo nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais. Hoje, 4 de julho de 2025, Campinas tem último dia de um evento considerado o principal do setor cafeeiro do Brasil. É um encontro promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, reunindo autoridades, especialistas e representantes da cadeia global para discutir desafio e perspectivas desse setor. Evento que acontece no Royal Palm Plaza e que tem hoje como um dos convidados aqui na cidade o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é também o nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes, presente aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Governador, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, um bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia, Walter, que está aqui conosco também. É um grande prazer estar aqui em Campinas e mais ainda aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Interior de São Paulo, Minas Gerais tem uma ligação com o café, com a cultura cafeeira histórica. O que o senhor acredita que um evento como esse pode trazer de novo para esse setor e o que o senhor vê hoje do café como um importante setor para a economia brasileira? Heitor, o café em Minas tem uma importância enorme. Cerca de 60% do café produzido no Brasil é originado de Minas Gerais. O ano passado, 2024, pela primeira vez na história, o estado de Minas exportou mais produtos do agro do que minério. Isso nunca tinha acontecido. E desde o início da minha gestão em 2019, nós temos dado total apoio para todas as áreas do agro. Hoje, o queijo mineiro é muito mais valorizado e conhecido, o café idem. E nós estamos fazendo com o café o mesmo que sempre aconteceu com vinho. Quem gosta de vinho, acompanha vinho, sabe que tem vinho de todo valor. E aqui no Brasil, no passado, nós tínhamos uma ideia de que café era tudo igual, e não é. Hoje, nós temos produtor de café em Minas, como aconteceu há 3 anos atrás, que vendeu a produção dele por R$63 mil a saca. Lembrando que o valor normal é 2 mil. Nós temos cafés especiais hoje em Minas Gerais que tem um valor
que são múltiplos daquele valor do café comum que é negociado em bolsa de valor. E isso tem dado um retorno, uma renda para o cafeicultor muito maior que ele nunca imaginou na história que poderia. Então hoje esse café especial, esse café prêmio tem crescido a sua produção no estado e tem feito com que o cafeicultor tenha uma renda que faça com que o filho dele interesse em continuar essa atividade, coisa que no passado não tinha. Então hoje nós estamos conseguindo em Minas Gerais, fazendo com que o produtor rural, não só o cafeicultor, o mesmo acontece com queijo, com outras culturas, tenham essa noção de que o produto genuinamente mineiro, aquilo que eu acho que é mais mineiro é o queijo, tenha acontecido também, faça com que ele tenha a sua atividade reconhecida. E eu faço questão de estar aqui hoje. É um grande evento do exportador de café. E lembrando que de cada 4 xícaras que se toma no mundo, uma é produzida em Minas Gerais. Walter Sena conosco também, recebendo o governador Romeu Zema nos nossos estúdios. Bom dia, Sena. Bom dia, Heitor. Bom dia, governador. Obrigado pela presença aqui. Bom, os dados impressionantes com relação aí à produção de café em Minas Gerais. Agora, do ponto de vista econômico, como que esses produtores estão se virando num momento como esse, que a gente vê a questão de incentivos? Eu imagino que em Minas lá tem muito café plantado em serra, que tem uma dificuldade enorme, né, para se produzir, aquela coisa toda, e nessa briga eterna com questão ambiental, com legislação que avança, e com a briga também do atual governo com os produtores rurais. Bom, Walter, essa pergunta sua encaixa perfeitamente numa exigência da Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Europeia tem uma exigência ambiental de que todo produto agrícola que ela importa precisa ter necessariamente uma comprovação que foi produzido com responsabilidade ambiental. E em Minas Gerais, nós temos um convênio da nossa Secretaria da Agricultura com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que monitoram por satélite todos os cafeicultores do estado, e nós temos hoje provado, com qualquer auditoria que pode ser feita a qualquer momento, que mais de 99% do café produzido no estado de Minas é produzido de acordo com as normas que superam as exigências da Comunidade Europeia, sem desmatamento, sem agressão ao meio ambiente. Então, todo esse apoio ao cafeicultor, esse apoio técnico, científico, tem sido dado pela nossa Emater, que dá o apoio técnico, e temos ainda a EPAMIG, que é a empresa mineira de pesquisa agropecuária, que também dá esse apoio científico com novas tecnologias, com sementes de maior produtividade, sabor melhor. Então hoje o estado de Minas avançou, o cafeicultor hoje não é mais aquele de 30 anos atrás, é alguém que usa hoje tecnologia avançada. Não é aquele que pega lá uma semente e joga, não. É tudo muito bem planejado com antecedência para nós termos esse café que eu falei aí, que vale, né, quase que igual um ouro. Eu ganhei um saco desse café, eu tomei ele assim devagarzinho, né, coando com o maior critério, que eu falei, isso aqui e ouro não tem muita diferença. Agora, governador, aproveitando os assuntos ambientais, é desafio para qualquer gestor daqui em diante equilibrar o equilíbrio de uma cidade, de um estado, de um país com as mudanças climáticas e os desafios ambientais que a gente vai, como humanidade, lidar daqui para frente. Como é que o senhor tem trabalhado com isso em Minas Gerais e como o senhor pensa que nacionalmente pode ser feito um projeto que garanta crescimento para agronegócio, para áreas de construção, mas que também preserve o que hoje se tem de ambiente? Perfeito, Heitor. Heitor, em janeiro de 19, no dia 25, eu estava no meu primeiro mês de governo, nós tivemos a tragédia de Brumadinho. 3 anos antes, tinha tido, durante o governo do PT, a tragédia de Mariana. Quando teve a tragédia de Mariana, o PT em Minas Gerais não fez nada. Tanto é que 3 anos depois
tivemos a tragédia de Brumadinho. E quando teve a tragédia de Brumadinho, eu falei, nenhum outro governador de Minas Gerais vai passar por uma tragédia, como eu estou passando agora. Lembrando que lá em Brumadinho nós tivemos a perda de 272 vidas, pessoas que foram soterradas por uma lama, por um entulho lá. E desde então nós adotamos todas as medidas necessárias. Hoje, das 54 barragens que ofereciam risco, 18 já não existem mais e as outras estão sendo desmontadas, estão tendo material retirado. Então, a cada dia que passa, Minas Gerais fica mais segura, menos sujeita a ter qualquer questão que venha a repetir Mariana e Brumadinho. E um detalhe importante, em Brumadinho eu falei, não quero também que aconteça o que aconteceu em Mariana com relação à reparação dos atingidos. Depois de 3 anos, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, ninguém de Mariana tinha sido ressarcido. E eu chamei Ministério Público, chamei Defensoria Pública, chamei Tribunal de Justiça e falei, nós vamos fazer algo aqui que faça a reparação aos atingidos o quanto antes. E eu não quero que venha nada para o cofre do Estado. E funcionou. A tragédia de Brumadinho gerou uma indenização de 37 bilhões e meio e até fez com que o acordo da tragédia de Mariana, feito pelo PT, que não resolveu nada, não fez nenhuma reparação, fosse revisto. O ano passado, junto com o Espírito Santo e o governo federal, nós tivemos um novo acordo referente a Mariana, nos mesmos moldes de Brumadinho, porque mostramos que tinha uma outra maneira de funcionar. Então, hoje, Minas Gerais é um estado que, com relação ao meio ambiente, fica cada vez mais seguro, o desmatamento reduzindo sistematicamente, principalmente na área do Cerrado, que é a área mais atingida no estado, e nós fomos o primeiro estado a assinar com o governo do Reino Unido aquele compromisso Race to Zero, visando a anular a emissão de gases estufa até 2050. E um detalhe importantíssimo, não é o governo enfiando goela abaixo das empresas, do setor privado as medidas, não. A FIENG, que é a Federação da Indústria, e a FAENG, que é a Federação da Agricultura, abraçaram a causa, porque nós somos um estado exportador, Walter, como eu estava falando, e tudo que nós exportamos hoje, nós estamos provando que tem menos emissão de carbono do que os nossos concorrentes internacionais, o café, o aço e muitos outros produtos. Então, é uma questão econômica a questão ambiental hoje, entende? De competitividade. E o Estado hoje tem medidas de preservação, as nossas licenças ambientais são concedidas com maior critério, e muitos ouvintes aqui devem conhecer, né, ou já ouviram falar de Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo. E aquela área lá que é cinematográfica em termos de beleza, há 40, 30 anos atrás era uma área de mineração. Então nós também estamos provando que o pós-mineração pode até ser mais bonito, mais conservador do que o pré-mineração. É questão de usar tecnologia, é questão de você ter critérios e planejamento. Nós estamos conversando com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, um dos convidados hoje de um evento promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé em Campinas, no Royal Palm Plaza. Nós aqui no Manhã Bandeirantes temos também todos os dias a parceria com a nossa colega Nath Luquezzi, que está a caminho de Serra Negra para uma edição especial hoje do Band Mulher do Festival de Inverno. Mas ela deixou uma pergunta gravada para o senhor também, governador. Vamos ouvir. Bom dia, Heitor. Bom dia, governador. O senhor tem abordado bastante a pauta das eleições 2026 e, claro, é super pertinente. Eu queria saber se o senhor acredita que possa haver um nome, uma alternativa a essa polarização que a gente tem visto nos anos anteriores, nas eleições anteriores, para esse ano de 2026. Bom, obrigado pela pergunta.
Bom, aqueles que me conhecem mais sabem que eu não sou político profissional, não sou político de carteirinha, eu sou um inconformado. E foi isso que me levou a disputar a eleição para governador de Minas Gerais em 2018. Eu venho do setor privado e vi em 2015 e 2016 a maior recessão do Brasil. Naquele momento eu presidia uma empresa que teve uma queda na venda muito acentuada e precisei reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. Foi o período mais difícil da minha vida. E eu passei a enxergar que não adianta você estudar muito, você ser um bom profissional, desenvolver suas qualidades, ter uma empresa boa, se você está num país que está afundando. E o Brasil estava afundando naqueles 2 anos lá de 2015 e 2016 por causa de Dilma, por causa de Lava Jato, por causa de mala de dinheiro, de petrolão, etc. E eu falei, eu estou inconformado, indignado, e vou fazer o que tiver ao meu alcance. Não sou político, mas vou mostrar que existe aqui alguma coisa diferente. E mostramos em Minas Gerais, nesses quase 7 anos que eu estou à frente do governo, que é possível tirar um estado arruinado, caótico. Lembrando que Minas Gerais foi um estado destruído pelo PT, que deixou lá uma terra arrasada, funcionário público não recebia salário, não recebia 13º, não tinha medicamento na rede pública, estrada não tinha manutenção, tudo de ruim aconteceu lá em Minas durante a gestão PT. E nós mostramos que é possível fazer diferente. Eu falo que hoje Minas Gerais ainda tem muitos problemas, precisamos deixar claro, mas nem se compara àquilo que era há 7 anos atrás, onde era um caos total, era uma terra arruinada. E o que eu acredito é nessa gestão que funciona. E o ano que vem eu quero estar contribuindo com o Brasil também. Não sei de que maneira, a política sempre se resolve tudo na última hora, mas nós vamos estar contribuindo para um Brasil melhor. Porque o que está lá em Brasília hoje, esse governo Lula, PT, está arruinando o Brasil. E o pior vem pela frente ainda. Cena. Governador, o senhor dizia agora há pouco sobre exportação, sobre escoamento de produção. E a gente historicamente aqui sempre escuta que as estradas de Minas Gerais não são boas em comparação, por exemplo, com as rodovias de São Paulo, né? Então, primeiro eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso e segundo, se as estradas lá estão melhores ou se tem algum planejamento para fazer uma malha viária melhor em Minas Gerais. Isso já está acontecendo. Quem sai aqui, de Campinas e região e vai para Poços de Caldas, sul de Minas, já viu melhorias. Inclusive, já dei entrevistas aqui e leitores confirmaram essa melhoria. Para você ter ideia, Walter, quando eu assumi nós tínhamos uma rodovia do estado concedida, há 7 anos atrás. Hoje nós já fizemos mais 6 concessões. Então, fizemos 6 vezes mais do que na história do estado. E ainda temos várias outras no forno para poder sair. Temos recuperado as estradas, lembrando que eu tenho aí quase 7 anos de governo, durante a metade desse tempo eu ainda paguei folha de pagamento atrasada, até colocar as contas em dias. E de lá para cá é que nós temos recuperado as rodovias mineiras, mas mês a mês eu tenho uma reunião com o meu secretário de infraestrutura e ele me mostra um gráfico, o percentual de estradas ruins em Minas Gerais tem diminuído. Nós ainda temos estradas para melhorarmos, para recuperarmos, mas aquelas que estavam pior já receberam a melhoria. E as que não foram ainda recuperadas estarão em processo nesse ano que vem. Então estamos no caminho certo. Agora, para chegar no patamar de São Paulo, ainda vai mais uns 5, 10 anos, tá certo? Mas o importante é que parou de piorar e começou a melhorar. Governador, voltando ao assunto das eleições presidenciais do ano que vem, é inegável que o candidato da direita, do campo mais conservador,
deverá ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, isso pode eventualmente estar condicionado a uma mudança de partido. O senhor estaria disponível a conversar com uma outra legenda? Ou se o senhor for candidato a presidente, será pelo Partido Novo? Heitor, eu quero comentar aqui para quem está nos escutando que o Partido Novo, né, que é o partido que eu estou desde o início, foi inclusive o partido que me animou a entrar na política. Porque o Partido Novo, primeiro, ele só quer quem tem ficha limpa. Se tem histórico ruim, está fora do Partido Novo. E infelizmente nós temos muita gente ficha não suja na política, ficha imunda. Infelizmente, né? Parece que a nossa lei favorece a entrada de gente desonesta na política. Então esse ponto me animou muito aí para o Partido Novo. É um partido que combate a corrupção, como nenhum outro partido combate. É um partido que combate o desperdício, o mau uso do recurso público, que combate esse empreguismo que tem na área pública também. E eu estou muito bem no partido. E o partido tem aprendido a fazer coligações. Tanto é que em 2018 eu fui eleito sozinho. Ninguém me conhecia, o partido não tinha recursos. Eu fiz a campanha mais barata da história de Minas Gerais. Peguei meu carro e rodei 200 cidades para fazer minha campanha em 2018. Rodei mais de 60 mil quilômetros. Então eu estou mostrando, e o partido também, que é possível fazer política sem ficar gastando essa montanha de dinheiro que a maioria dos candidatos gastam. Eu faço questão de fazer política diferente. Estou aqui em Campinas hoje te dando essa entrevista porque eu tenho o evento Café. Quando eu faço um deslocamento igual hoje, eu marco 6, 7 agendas para poder usar o meu dia da forma mais intensa possível. E em 2022, que eu tive a minha reeleição, nós caminhamos juntos com 9 partidos em Belo Horizonte. Então vai caber ao Diretório Nacional, ao Diretório Estadual, estarem analisando essa consideração. E o que o Partido Novo quer é um Brasil melhor. Um Brasil sem PT, sem corrupção, sem estar distribuindo favores como acontece hoje. Um país com propostas, olhando o futuro e sem revanchismo. Então eu tenho certeza que o partido está aberto para esse tipo de questão aí. O que nós queremos é um Brasil que dê uma vida melhor para os nossos filhos, porque nós estamos tendo pela primeira vez na história do Brasil, e quem está nos escutando aqui acho que concorda com isso, uma geração que está vivendo pior do que os seus pais. Isso graças ao PT. Sempre no Brasil, o filho teve mais oportunidade, uma vida melhor do que o seu pai. Pela primeira vez, graças a esse PT que está aí há 20 e poucos anos, nós estamos tendo filhos que estão tendo uma vida pior do que tiveram os seus pais. Governador Romeu Zema, gostaríamos de ouvi-lo mais, temos outras questões, muitos ouvintes participando, mas, como o senhor adiantou, a agenda tem 6, 7 compromissos a cada visita, né? Então, muitos compromissos aguardam o governador, que tomou um cafezinho aqui na Band. Café paulista é bom ou... Pode ser honesto. Eu penso que esse café que estava aqui era mineiro. Eram 3 corações. Exatamente. Fazer uma pergunta rápida, governador, para não atrasar muito sua agenda. A última, a gente garante aqui. O senhor acha que vai ser uma briga de foice no escuro no campo da direita para escolher o candidato, ou vai ter um acordo, uma conversa de cavalheiros para um apoio mútuo eventual para o segundo turno? Ô Walter, o mais provável é que a direita tenha alguns candidatos no ano que vem, até porque a direita tem produzido muito mais talentos, né? A esquerda até nisso é ruim, né? Parece que só tem um nome lá que já envelheceu e que não vai ter sucessor. Então isso aí até demonstra também a incapacidade, né, da esquerda. Então nós temos vários bons nomes na direita, governadores que estão aí com seu segundo mandato encerrado. E eu vejo que esses nomes talvez caminhem lado a lado no primeiro turno, mas estarão juntos no segundo turno. Então o importante é tirar o PT, que tem destruído o Brasil. Eu falo que esse crescimento que nós estamos tendo aqui no Brasil, Walter, é como se fosse um anabolizante que a gente tomasse.
Você entendeu? É como se você quisesse ficar bombadão, tomasse aí um anabolizante para poder ficar musculoso, saradão, e daqui a 10 anos você não ia ter coração, não ia ter rim, não ia ter nada funcionando direito. O que o PT faz é isso, é ilusão, é querer iludir o povo brasileiro e depois a conta uma hora sempre chega e ela está chegando já, com essa inflação, com essa alta nos juros que inviabiliza. O PT fala que é a favor do pobre, mentira. Essa alta dos juros faz o endividado pagar muito, muito mais. E quem que é o endividado? É o pobre, que paga juros, que financia carro, que financia moto, que financia eletrodoméstico. O PT tira dinheiro dos pobres. É mentira essa questão dele falar que é a favor. E dá dinheiro para os ricos, porque é rico que tem dinheiro aplicado e que está aí ganhando 20% ao ano sem precisar trabalhar. Nós conversamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que em instantes estará na 10ª edição do Coffee Dinner e Summit, evento promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que acontece no Royal Palm Plaza aqui em Campinas. Mas antes conversou com você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Governador, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom evento e uma boa passagem por Campinas. Muito obrigado, Heitor, obrigado, Walter, obrigado aí ao ouvinte que nos acompanhou. Um ótimo dia para todos, um excelente fim de semana. 10h57, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta em instantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Será realizado o 14º Feirão de Empregos e Oportunidades de Campinas, que irá oferecer mais de 1.200 vagas nas próximas segunda e terça-feira, dias 7 e 8 de julho. A ação será realizada no refeitório do Mercado de Flores da Ceasa, das 9 da manhã às 16 horas. Além das vagas disponibilizadas no sistema do Centro de Apoio Público ao Trabalhador, quem for ao feirão poderá passar por entrevista presencial com uma das 14 empresas participantes dessa edição. O feirão também trará a possibilidade de o trabalhador emitir a carteira de identidade nacional na hora, e sem custos, desde que seja a primeira via. Para solicitar o documento, é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento e o CPF. O documento não fica pronto na hora. Ele deverá ser retirado após 30 dias no prédio da administração da Ceasa Campinas. Ao longo de todo o evento, será disponibilizado um ônibus para os candidatos circularem dentro da Ceasa, circulando entre o ponto de entrada ao Mercado de Flores, com intervalos de 30 minutos. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19-3294-287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes.
Quinto sinal marcando 11 horas da manhã. Muito obrigado a você que está conosco aqui na nossa programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos até às 11h30, quando o Carlos Henrique traz o Nossa Área com todo o timaço de Carlos Batista, numa sexta-feira para lá de especial para o futebol brasileiro, porque hoje tem bola rolando pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. E você vai acompanhar às 4h as emoções de Fluminense e Al Hilal. Na sequência, Carlos Batista chega com o Esporte em Debate. E ali, às 7h30, 8h, já começa o esquenta para Palmeiras e Chelsea, 10 da noite, direto da Filadélfia. Uma reedição da final do Mundial de Clubes em 2021 e agora valendo vaga para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, a primeira nesse formato na história do futebol brasileiro. Às 11h01, vamos girar nosso time de reportagens com os assuntos que marcam também esta sexta-feira. E daqui a pouco tem a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 19 97102 1493. Campinas tem registrado um aumento no número de gripes e nós contamos ontem para você que a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os números das pessoas que infelizmente faleceram em função da síndrome respiratória aguda grave. Agora, o que está sendo feito para que nesse período de temperaturas mais baixas os hospitais não fiquem superlotados e que as pessoas se sintam protegidas também a partir da imunização com a vacina disponível em todos os centros de saúde da cidade? A Graziele Geronte foi atrás dessa resposta, foi conversar com a médica infectologista Valéria Almeida, que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, e traz os números de como está o cenário em 2025 de uma doença sazonal, mas que todo ano, infelizmente, tira tanta gente querida do nosso convívio. A Flávia sofre com sintomas respiratórios todos os anos. É só a temperatura cair que o mal-estar aparece. Eu tenho bastante coriza, né? Dor no corpo e dores de cabeça, mal-estar. É do resfriado mesmo, né? Neste ano, Campinas já registra 241 casos de síndrome respiratória aguda grave e 23 mortes. O número já representa cerca de 70% do registrado em todo o ano passado, quando foram 342 casos e 30 mortes. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. Ela começa primeiro com uma infecção que aparentemente é simples, né? Que a gente chama popularmente de gripe ou de resfriado comum, mas que podem ser por diferentes tipos de vírus. Só que em alguns casos, principalmente pessoas que têm uma comorbidade, alguma doença, já estão mais debilitadas, ou extremos de idades, pessoas muito idosas, crianças ou gestantes, nessas pessoas podem acometer o pulmão, essas infecções. Então, nesses casos, é importantíssimo procurar um atendimento médico, tá? Evitar aglomeração, proteger nariz e boca ao espirrar, evitar visitar bebês, idosos e gestantes se estiver com sintomas, são algumas das formas de prevenção. Além disso, a vacina contra a gripe também é importante para evitar casos graves. Mas Campinas ainda não atingiu a meta de imunização, que é de 90% da população. A vacina da gripe, ela protege contra o H1N1, H3N2 e contra a influenza B também. Então, a vacina da gripe já vai proteger contra 3 tipos de vírus da influenza. Então, a vacina é uma importante forma de prevenção, porque ela vai proteger contra as formas graves. O Júlio é um exemplo. Ele fez questão de se imunizar e garantir a proteção contra o vírus da influenza. Já é uma prevenção garantida, né? Que você pode ser que pegue alguma coisa, mas você já tem uma proteção já. 11 horas da manhã, 4 minutos. Quero dar um recado para você que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, que ainda imprime pedidos, usa carimbos, assinaturas à caneta e fica aquele amontoado de papéis. O Celso vivia exatamente isso na Neosense, indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo tinha que ser conferido no olho, página a página. E aí, quando acontecia um erro, era muito tempo e muito papel perdido. Mas isso mudou
quando ele conheceu a Inovar ASC, que apresentou ao Celso as soluções do WK Radar. Hoje o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais ali, na palma da mão. Não tem mais pedidos físicos e se antes ele gastava 4 caixas de papel sulfite A4 por mês, agora já reduziu para 2 caixas por mês. Você também quer sair da era do papel, assim como o Celso, assim como o Nelsense? Então acesse agora wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você, assim como o Celso fez, também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Vamos sentir um pouco o termômetro do nosso ouvinte que está desde cedo na Rádio Bandeirantes, que desde as 10h30 está conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo ao Marco Silva Bedin. Não gostou muito da entrevista do governador Romeu Zema, pelo menos do conteúdo do governador. Claro, o Marco Silva nunca escondeu de ninguém que é aqui um eleitor da esquerda, do PT principalmente. O Adriano Vermelho escreve o seguinte: por falar em bons nomes da direita para candidato a governador, acho que o nome de Vossa Senhoria não será nem cogitado. Romeu Zema não pode, né, ser candidato a governador, ele já foi reeleito em 2022. É quase o único assunto, a esquerda que fazia loucuras pelos pobres e agora sorri para os ricos, ele questiona. Discurso, no mínimo, ele chama de esquizofrênico, sem noção e embasamento. Agredir é fácil. Quero ver projetos relevantes para o país. De milionários falastrões que acham que sabem o que é melhor para o povo pobre, nós já estamos cheios. Mesmo com o beijamão dos bolsonaristas, ele acredita que o governador Romeu Zema não será um nome competitivo para as eleições do ano que vem. Mensagens de áudio chegando e a gente coloca o assunto na mesa. Walter Sena está conosco aqui para a gente também resenhar sobre isso. Ô, Heitor, por essa você não esperava, hein? Mas o Zema pontuou legal no final. Porra, a esquerda não produz nem talento, meu. Bom final de semana a todos. Para você também, mensagem que chega do Edivalmir Massa, nosso ouvinte de todas as manhãs. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, diz que não gostei muito desse governador. Discurso de 2018 apenas falando mal do PT. Mais uma mensagem de áudio e a gente, na sequência, segue com essa resenha. Cada 10 palavras desse governador aí de Minas, 9 é PT, acho que o cara deve sonhar com o PT, pelo amor de Deus. O cara sonha com o PT, tanto de negrão. Em breve, o governador Romeu Zema, do Partido Novo de Minas Gerais, estará novamente aqui na região. Isso porque em setembro, agora de 2025, vai acontecer um encontro de governadores na cidade de Itu, em um debate pensando no futuro, mas também, claro, com cara de uma escolha de quem será o nome da direita para ser o principal opositor ao presidente Lula, candidato natural à reeleição. Participam desse evento Romeu Zema, do Partido Novo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo. Evento que vai acontecer na Cudelaria Rocas do Voga, entre 10 e 14 de setembro. Até lá, Walter Sena, muita coisa pode acontecer. O menos provável é que o ex-presidente Jair Bolsonaro consiga reverter a inelegibilidade dele na justiça. Se, por algum motivo, Bolsonaro conseguisse lançar candidato em 2026, é mais do que óbvio que ele será o nome na urna e o opositor direto ao presidente Lula.
Caso contrário, não deve sair dessa lista de governadores o nome que vai se colocar como principal opositor. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas. Agora, há também uma discussão no campo ideológico da direita da presença de alguém que carregue o sobrenome Bolsonaro, seja o filho do ex-presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro, licenciado hoje, ou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que é que você imagina que vai pesar mais? A popularidade dos governadores ou a proximidade e a fidelidade de um Bolsonaro ao ex-presidente na hora dele dar as mãos e dizer, esse é meu candidato? Nossa, é uma pergunta difícil, Heitor, porque a gente sabe, né, como você falou para o governador aqui durante a entrevista, o candidato passa necessariamente, né, o candidato da direita passa necessariamente pelas bênçãos, pela unção do ex-presidente Bolsonaro, porque realmente ele tem um capital político importante, né, os bolsonaristas formam um número importante do colégio eleitoral no país, e se tiver algum candidato que não respeita, que não beija a mão, ou que não fala a mesma língua do Bolsonaro, ele terá problemas sérios, né, nas urnas, né, assim como qualquer candidato da esquerda que discordar do Lula. Então, uma coisa mais ou menos parecida. Quanto a Michele Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, isso é uma incógnita gigantesca, porque se o Bolsonaro, por teimosia ou por qualquer outra ideia, tentar emplacar um desses nomes da família dele, eu acho que é um tiro no pé. Eu pessoalmente acho que não é uma coisa que seria bom para esse campo ideológico, porque é muito mais fácil um governador que tem um trabalho, um resultado prático e que está bem avaliado pela população, ele conseguir um capital político e levar um projeto adiante, do que alguém que, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele, que realmente, né, de experiência, de trabalho mostrado, não tem nada. Então, uma discussão difícil que esse campo vai ter que ter daqui para frente, mas eu imagino, estamos muito longe ainda, muita água vai rolar, como você falou, mas eu imagino que esses 4 candidatos podem, de alguma maneira, esses 4 nomes podem sair candidato ou para o Senado ou para a candidatura à presidência da República mesmo, e depois se unirem lá no segundo turno. Porque é uma coisa que é certa, o segundo turno vai ter, porque a eleição novamente vai ser bastante polarizada no ano que vem. Então é uma coisa bastante difícil de entender. Um dos ouvintes aí, alguns ouvintes estranharam o fato do governador falar do PT, mas isso é do jogo político. Uhum. Lula passou 8 anos do seu primeiro e segundo mandatos falando do FHC, que pegou a terra arrasada, a herança maldita. Quem não se lembra, ele não perdia uma oportunidade no palanque de falar mal do FHC. E hoje Lula já está no 3º ano, o ano que vem, né, está no final de festa já, e ele não perde também uma oportunidade de falar do Bolsonaro. Então é do jogo político, né? A situação, a oposição, eles miram lá o seu adversário político principal e sentam a lenha. Isso é absolutamente normal. Até porque se a gente pegar o recorte político hoje do país, a gente tem uma parcela da população, vamos colocar ali entre 20% e 25%, que é uma parcela fiel ao presidente Lula. Você coloca mais entre 20% e 25%, que é uma parcela fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí você tem essa outra metade da população que muito possivelmente escolheu um candidato em 2022 pensando, vou votar nesse porque não quero aquele. Vou votar no que eu acho que é menos danoso para não escolher aquele que eu acho que é impossível de seguir governando. E assim tivemos uma eleição decidida com 1 ponto percentual, a mais acirrada da história da redemocratização do país. Quando o governador Zema ataca o PT, ele mira nesse grupo político, ou nesse eleitor, que não quer um segundo mandato, ou um 4º mandato agora do presidente Lula. Mas ao mesmo tempo, Sena,
ele tem dado entrevistas, o governador Romeu Zema, que hoje não tivemos tempo de ampliar a discussão por conta do horário da agenda apertada do governador. Mas ele tem batido na tecla de que, uma vez eleito presidente da República, ele vai anistiar os presos de 8 de janeiro e ele vai conceder um perdão ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não pode fazer com que o governador Romeu Zema se aproxime, ok, dos mais fiéis a Bolsonaro, mas se afaste daqueles que votaram em Lula por não quererem a presença de Bolsonaro no governo? Essa é uma discussão também complexa, porque uma coisa é a anistia, né? Outra coisa é se o anistiado vai participar do governo, né? Então é uma coisa um pouquinho complexa. Eu acho que tem uma questão envolvendo a necessidade de punição de quem atentou contra o Estado democrático, mas tem também uma questão envolvendo o que muita gente está considerando uma perseguição, uma punição exagerada, no caso de algumas pessoas que participaram do 8 de janeiro e pegaram lá 17, 18 anos de cadeia. Quer dizer, existe também uma sensação de extrapolação nessa dosimetria das penas e também uma sensação de que possa estar havendo uma perseguição imensa do ponto de vista aí do judiciário. Então tem uma pessoa tem um grupo radicalmente a favor do presidente Lula, um grupo radicalmente a favor do ex-presidente Bolsonaro, e nesse meio que você falou tem uma linha cinzenta ali de pessoas que, olha, nem uma coisa nem outra, mas tem uma moderação ali no seu sentimento. E que teve que escolher um dos lados no segundo turno. E você pontua bem, com todos os erros, com todas as falhas do ex-presidente Bolsonaro, você chegar a uma eleição de presidente com o Lula, né, que tem o capital que ele tem popular, e ser 50-49 é uma coisa que não se avizinha uma boa, na minha opinião, né? Na minha análise, sempre lembrando que a gente está longe da eleição ainda, muita água pode rolar, mas se a eleição fosse hoje, o Lula perderia a eleição. Então é uma coisa que não se avizinha uma coisa fácil, né? Um caminho fácil para o campo da esquerda. Porque tem lá, o governador falou aqui, e eu concordo com ele, que o campo da direita tem vários nomes competitivos e o campo da esquerda já não. Então tem uma dificuldade imensa a gente levando em conta essa questão que foi muito acirrada e o governo não está indo bem. O governo do PT não está indo bem. Isso aí, independentemente de paixões políticas, tem problemas de toda a natureza. Então ele tem um desafio enorme para resolver os problemas domésticos do Brasil, problema de economia, antes dele tentar se meter em guerras, tentar ficar falando coisas simples, né, retóricas no exterior, tem que resolver os problemas domésticos, porque é aqui que o eleitor está vendo, é aqui que o eleitor está com dificuldade de comprar, é aqui que a população brasileira está com uma série de dificuldades para levar a sua vida. Então, se não resolver esse problema, vai ter muita dificuldade de convencer no gogó, no argumento, na brincadeira, no palanque, convencer o eleitor, esse que eu falo que é do campo neutro, né? Que não é nem lulista e nem bolsonarista, vamos colocar assim, pro presidente Lula convencer esse eleitorado a dar mais um mandato para ele, eu acho que é um desafio gigantesco. Ouvinte participando conosco, também colaborando nessa resenha aqui na reta final já, meu Deus, voando Manhã Bandeirantes desta sexta-feira. Bom dia a todos, dia. Paulo Neves da Vila Nova. Oi, Paulo. Eu fico pasmo de ver que a burrice que foi produzida, que foi realizada quando o excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava preso, está se repetindo agora. O Lula, quando estava preso, quando perguntavam sobre a eleição, ele falava: o candidato sou eu. Né? Ele se negava a nomear alguém para suceder ou para disputar a eleição pelo PT. Ele era ficha suja, ele estava preso, ele sabia que ele não ia disputar, mas o candidato sou eu. Na última hora ele pegou e indicou o Haddad. O que aconteceu todo mundo sabe. O Haddad toda semana ia no presídio visitar ele para receber instruções e a derrota mais que esperada. A situação agora é idêntica.
O senhor Jair Bolsonaro sabe que não vai disputar a eleição, sabe que dificilmente não vai estar preso, está inelegível e continua com aquela conversa. O candidato sou eu, ainda fica brabo, faz cara feia quando alguém pega da direita aí e se diz como virtual candidato. Na última hora ele vai indicar alguém, o que vocês acham que vai acontecer? Lula vai ser reeleito. Ele vai disputar a eleição contra ninguém. Já se passa do tempo da direita ter indicado um candidato e todos da direita terem fechado em torno desse candidato. Né? Quem é, eu não sei, mas já passou do tempo. Nós estamos há 1 ano de eleição e ele continua com a ladainha de que o candidato sou ele. Ele não vai disputar a eleição. Estão perdendo tempo como o PT perdeu. Paulo Neves da Vila Nova. Eu concordo plenamente com a opinião do Paulo Neves, lembrando que em 2018 Lula estava preso na sede da Polícia Federal do Paraná, mas ele se lançou como candidato a presidente e colocou Fernando Haddad como vice na chapa. Tanto que no primeiro debate eleitoral, que foi promovido pela Band, como sempre é, o primeiro debate de qualquer eleição é no Grupo Bandeirantes de Comunicação, o nome de Lula ainda era o indicado como candidato a presidente. Foi o único debate de primeiro turno, e eu me lembro bem disso, que Jair Bolsonaro participou. A cadeira de Lula estava vaga, ele estava preso. Houve um pedido do PT na Justiça para que ele tivesse autorização para disputar o debate, pedido esse que foi negado. Ficou, portanto, a cadeira vazia. O PT não indicou alguém para dizer, não, o Lula não será mais o candidato. E ele foi até o limite, a data máxima, como o cabeça de chapa. Tanto que se lançou jingle com o nome do Lula, se lançou peça publicitária com o Lula como candidato. E aí, no limite, Fernando Haddad assume a candidatura e Manuela Dávila entra como vice. Na ocasião, a chapa foi ao segundo turno, mas perdeu para Jair Bolsonaro, que depois sofreu aquele ataque durante os comícios, durante as visitas às cidades, no caso em Minas Gerais, e não compareceu mais em nenhum debate. Há uma grande chance disso de se repetir agora pelo lado da direita, com Bolsonaro ser colocado como candidato pelo PL e o vice assumir aos 46 do segundo tempo. Você entende que isso também é um erro estratégico, Sena? Entendo sim, eu concordo plenamente com o Paulo também, com o nosso ouvinte. Foi uma burrice, ele falou a palavra correta, né, do campo da esquerda com o presidente Lula, de se lançar candidato sabendo que não tinha a menor chance naquele momento. Mas eu estou tendo a impressão, a única coisa que eu estou tendo uma impressão diferente, a família Bolsonaro está falando nos palanques e publicamente que a única condição que está sendo colocada é que o candidato indicado pelo Bolsonaro tem que apoiar o projeto da anistia. Então isso deixa conotativamente implícito que ele já não está se colocando como candidato, ou não prioritariamente como candidato. Então a minha leitura é essa. Se ele repetir essa estratégia, o ouvinte está coberto de razão. Estratégia burra, errada, que não ajuda nada. Porque aí o outro lado já está com a campanha na rua e eles estão aqui perdendo tempo com uma candidatura que não vai virar. Então, nesse ponto, o ouvinte tem toda a razão. Mas eu tenho a impressão que não vai acontecer a mesma coisa. Tanto pelo fato de que, eu acho que a essa altura Bolsonaro já sabe que não tem chance de se livrar da punição, e a família dele também, e por um outro lado, os candidatos do espectro da direita, eles não têm a mesma submissão, vamos dizer assim, que os candidatos da esquerda têm com o Lula. Então você não imagina que o Ronaldo Caiado, por exemplo, vai ficar esperando o Bolsonaro autorizar ele ser candidato. O Tarcísio de Freitas, talvez. Porque o Tarcísio de Freitas, realmente, ele deve muito ao Bolsonaro o fato dele ter aparecido, surgido como um nome competitivo e sido eleito governador de São Paulo. E é o único que pode ser candidato à reeleição, diferente de Romeu Zema, diferente de Ratinho Júnior. Então eu acho que realmente o Tarcísio de Freitas, ele não sairia, não abriria uma candidatura sem a unção de Bolsonaro. Agora, Ratinho, Zema e Caiado, eu já acho que não. Eles, independentemente de qualquer coisa, é claro que se ele brigar publicamente com o Bolsonaro, se ele quebrar um acordo com o Bolsonaro nesse sentido de candidatura, ele vai ter problema com aqueles 20%, 25% do eleitorado. Mas eu tenho a impressão que eles não vão ligar para isso nesse momento, em primeiro turno. Porque depois, no segundo turno, todo mundo conversa, toma lá um champanhe, um uísque, um vinho, sei lá o que eles gostam, e acabam
formando um campo da direita. Eu acho que na esquerda esse negócio é mais difícil, porque o Haddad ficou quieto, ficou esperando o Lula, o Boulos ficou esperando o Lula, todo mundo ficou esperando a decisão do Lula. E eu tenho a impressão que no campo da direita isso vai ser diferente. O ouvinte André, repercutindo a fala do governador Romeu Zema de que a esquerda não produz talento, ele entende que o único governador que ele enxerga como do campo da direita com chances reais de ser eleito é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para os demais, ele não vê essa mesma competitividade. Se hoje a esquerda tem, de fato, uma dificuldade de pensar num sucessor do presidente Lula, se a gente lembrar lá nos anos 90, além de Lula, outros nomes se demonstravam extremamente competitivos num campo ideológico à esquerda. Você tinha a presença de Leonel Brizola, ainda ativo na política, você tinha Plínio de Arruda Sampaio, você tinha Eduardo Suplicy, Marina Silva, o ex-governador do Pernambuco, Miguel Arraes. Mas essa falta de uma união desse campo ideológico fez com que todos esses passassem pela história e não assumissem a presidência da República. Você não acha que isso pode acontecer também agora no campo da direita? Porque se fala muito de nomes que estão surgindo que podem deixar esse campo mais competitivo do que a esquerda. Mas me dá a sensação de que vários deles, se não forem candidatos agora, que o cavalo está passando arriado, correm o risco de daqui a 4 anos não serem mais lembrados nacionalmente. Romeu Zema, por exemplo, tem um capital político gigante em Minas Gerais. Mas num cenário nacional, talvez se o cavalo passar arriado agora, ele não volte mais para Romeu Zema não, viu, Sena? É uma coisa difícil de prever. Mas você vê, todo mundo tem essa impressão. Fala, não, eu já ouvi falar, o Tarcísio é forte em São Paulo. Fora do estado de São Paulo ele não é nada. O Caiado é forte em Goiás. Fora de Goiás não é nada. Então isso é um problema de percepção, né, que é difícil a gente imaginar antes de uma campanha estar sendo colocada nacionalmente. Tarcísio de Freitas, por exemplo, vamos lembrar, ele era do Rio de Janeiro e foi eleito governador de São Paulo, com uma campanha maciça dos opositores falando que ele não era daqui, que não era paulista e não sei o que, e independentemente disso acabou sendo eleito. Então, com a campanha na rua, a coisa muda um pouco, né? Esses nomes todos são relativamente jovens, né, com exceção do Bolsonaro, que realmente já tem uma idade mais avançada. Esses nomes todos são relativamente jovens, ainda tem tempo ainda, se perder uma eleição e tal, dá para tentar de novo. O fato é que no campo do PT todo mundo ficava esperando, tinha esses candidatos que você falou, tinha o Brizola, né, tinha o do Rio Grande do Sul lá, que eu me esqueci o nome. José Simão. Não, José Simão era o colunista. Pedro Simão. Então, não, no campo da esquerda tinha a gente lembra já, o nome do governador do Rio Grande do Sul, que era do PT. Pedro Simão. Não era o Pedro Simão, mas a gente lembra já. Mas o que acontecia? Esse povo todo esperava o Lula ser candidato. Eles até se lançavam candidaturas no primeiro turno para no segundo turno todo mundo girar em torno do Lula. Olívio Dutra. Olívio Dutra, isso, obrigado. Era o Olívio Dutra, que também era um nome muito forte. Então tinha muito nome respeitado na esquerda, mas todos esses nomes ficavam como satélites em torno do Lula. E agora corre o risco de todos da direita serem satélite em torno de Bolsonaro. Aí é o mesmo erro. Ou seja, a política, assim como dizia a Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Sena, o assunto tá bom. Eu acho que na segunda-feira a gente pode retomar também aqui o nosso papo. Podemos retomar. Então, você é meu convidado, minha convidada. Segunda-feira, às 10 da manhã, está conosco aqui no Manhã Bandeirantes, com todo o nosso time, com a Nath Luquezzi, com o Walter Sena e com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, um ótimo final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas começou a aplicar a vacina meningocócica ACWY em crianças de até 12 meses. A dose é um reforço contra a meningite bacteriana. A vacina está disponível em todos os centros de saúde da cidade. Não é necessário agendar. Basta levar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. O esquema vacinal com 2 doses da meningocócica C, aplicada aos 3 e 5 meses de idade, continua mantido. A vacina ACWY protege contra 4 tipos da bactéria que causa meningite, os sorogrupos A, C, W e Y. No ano passado, Campinas já registrou 80 casos e 21 mortes pela doença. Só neste ano, foram 19 casos e 6 óbitos por meningite bacteriana. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes.